Nihao, pessoas que estão invadindo o país dos outros, tudo bem com vocês? E não demorou muito para Israel invadir a Síria depois da queda do Assad. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a entrada de Israel na Síria, a primeira vez em que forças israelenses atravessam a fronteira síria desde 1973. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário do que vocês estão achando dessa queda do Assad e vambora. Para entender a importância das colinas de Golã, precisamos voltar à Guerra dos 6 Dias, em 1967. Naquele conflito, Israel enfrentou as forças combinadas do Egito, Jordânia e Síria. Mas, apesar da esmagadora vantagem numérica árabe, os israelenses alcançaram uma avassaladora vitória. Essa vitória rápida de Israel resultou na ocupação de territórios estratégicos, incluindo a Península do Sinai, a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã. O motivo por trás da ocupação das Colinas de Golã era claro, com a região oferecendo uma vantagem estratégica inigualável, com elevações que permitem monitorar Damasco a apenas 60 quilômetros de distância. Assim, né? Israel tem um plano que eles não escondem de ninguém, que é o tal do Grande Israel, que vai pegar ali o Líbano, Jordânia, parte da Síria, do Iraque, que é todo o pedaço de terra que eles querem para, assim, que é Israel histórica da Bíblia, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso já é parte desse movimento. Não vai parar, né? Israel não vai parar. E com fontes de água, como o Rio Jordão, que são cruciais para Israel e a irrigação de zonas desérticas. Em 1981, Israel anexou oficialmente as Colinas de Golã, mas essa anexação nunca foi reconhecida internacionalmente, com exceção dos Estados Unidos em 2019, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Saltando no tempo para dezembro de 2024, o cenário agora na Síria mudou drasticamente com a queda do regime de Bashar al-Assad. Após mais de uma década de guerra civil, forças anti-Assad tomaram Damasco, marcando o fim do domínio de mais de 5 décadas do partido Baath e da família Assad. E vocês viram que ele falou forças anti-Assad, né? Porque a mídia ocidental tá aí tratando os caras como rebelde. No último vídeo, inclusive, eu falei a mesma coisa, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu tinha poucas informações, mas a gente já sabe que esse cara, o tal do Al-Jalani, que é o que liderou uma das principais facções, porque não tem uma só, o cara era da Al-Qaeda, o cara era do Estado Islâmico, deram uma repaginada nele, fizeram a barba, colocaram um terno. Semana passada estava dando entrevista na CNN e agora virou um freedom fighter, né? Um lutador da liberdade pela democracia da Síria, né? A gente já viu isso aí em quantos países a gente já viu os Estados Unidos fazer a mesma coisa, né? A desintegração do regime abriu um vácuo de poder que Israel vê como uma ameaça e, simultaneamente, uma oportunidade, o que levou os israelenses a entrarem novamente na zona tampão desmilitarizada das Colinas de Golã, a primeira vez que isso acontece desde 1973. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que a incursão é uma posição defensiva temporária para evitar que grupos hostis, incluindo Hezbollah e milícias apoiadas pelo Irã, se estabeleçam próximos à fronteira israelense. Desde o início da Guerra Civil Síria em 2011, Israel manteve uma postura de vigilância constante na região, com a sua principal preocupação tendo sido sempre a presença de atores hostis, como Hezbollah e o Irã, que poderiam usar a instabilidade síria para expandir a sua influência militar e geopolítica na região das colinas. E agora, com a queda do regime de Bashar al-Assad, o vácuo de poder abriu espaço para que grupos rebeldes e extremistas possam se reorganizar, com alguns desses grupos mantendo vínculos com potências regionais adversárias de Israel, como é o caso do Irã. Como eu falei ali, são várias facções. Esses caras não vão olhar Israel entrando e falar, nossa, que legal, estão tomando o nosso país, né? Parte desses rebeldes, né, esses freedom fighters, semana passada eles estavam falando, não, a gente vai, né, trabalhar com Israel para a reconstrução do país e tal, mas assim, de certeza que vai ter gente ali que vai falar não, né?
Não. E os caras vão sentar a mão na Israel e, assim, infelizmente, a perspectiva da Síria é se tornar uma Líbia 2.0, né? Um Afeganistão 2.0. E essa guerra civil se piorar, né? Voltar e piorar, porque tem várias facções. Tem os Estados Unidos, que agora controlam cerca de 30% do país, lá com bases militares para literalmente roubar petróleo, porque, não se enganem, né? Eles não estão pagando pelo petróleo que eles tiram da Síria. Tem a Turquia vindo do norte, os curdos vindo do oeste, sabe? É uma bagunça, né? E aí tá os caras tirando selfie com um tanque de certo para postar no Tinder. E por isso, para impedir que os seus adversários... Então, esse senhor que a gente está vendo na imagem, ele foi condenado, né? E foi condenado não, né? Tem um mandado de prisão contra ele, mas de acordo com o político europeu, o Tribunal Penal Internacional não é feito para pessoas como o Benjamin Netanyahu, né? É feito para inimigos de países brancos colonizadores. Se instalem novamente na Síria, Israel, além de entrar na zona desmilitarizada nas colinas de Golã, voltou a intensificar os seus ataques dentro de território sírio, visando principalmente destruir infraestruturas militares antes que caiam em mãos inimigas ou extremistas. Além de enfraquecer rotas de suprimentos de armas sofisticadas, incluindo mísseis balísticos e sistemas de defesa antiaérea. Por quê? Porque fica mais fácil para eles invadirem e, num futuro, caso comece a se reorganizar um governo na Síria, eles não vão ter essas defesas para utilizar. Né? Eles não vão ter estrutura nenhuma para lutar contra Israel. Que poderiam ameaçar a supremacia aérea de Israel naquela região. Entre os alvos atacados por Israel na Síria estão depósitos de armas, baterias de mísseis de fabricação russa e até mesmo reservas de armas químicas que não foram destruídas após acordos internacionais. O colapso do regime sírio oferece uma oportunidade rara para Israel consolidar o seu controle na região. Desde a Guerra dos 6 Dias, os israelenses mantiveram uma posição ambígua nas colinas de Golã, equilibrando a sua ocupação com argumentos de segurança. Mas ocupação. Agora, com a ausência de uma liderança central em Damasco, o momento permite a Israel ampliar a sua presença no terreno, inclusive na zona desmilitarizada, originalmente supervisionada pela ONU. Israel também poderá fortalecer a sua posição estratégica na região. O mapa é honesto e sincero, né? O nome do mapa é Invasão Israelense da Síria. Sem enfrentar uma resposta militar direta de um governo sírio fragmentado e enfraquecido. Esse movimento também é visto como uma tentativa de estabelecer novos fatos no terreno, que possam ser usados em futuras negociações, caso um novo governo sírio se estabilize no futuro. A figura de Benjamin Netanyahu está sendo, mais uma vez, central nesse contexto, enfrentando desafios políticos internos, incluindo protestos contra o seu governo e questões relacionadas ao judiciário israelense. Os caras destruíram, basicamente, né, destruíram o Hamas, enfraqueceram muito o Hezbollah e agora é a Síria, né? Tá dando tudo certo para Israel. Os seus críticos alegam que ele pode estar buscando desviar a atenção do público com uma demonstração de força no exterior. Claro. Historicamente, líderes israelenses, incluindo Netanyahu, utilizaram crises externas para consolidar apoio interno em momentos de fragilidade política. 1984. Israel, assim, lei 1984 é o Estado de Israel. É isso que eles fazem. Eles ficam arrumando inimigo, um inimigo atrás... Os Estados Unidos também, né? Um inimigo atrás do outro. A gente é guerra com a Eurásia, agora é guerra com a Lestásia. A gente sempre foi amigo da Lestásia, mas não, agora é com a Eurásia, sabe? Mas é inegável que o momento atual na Síria, extremamente delicado e carregado de incertezas, é um argumento mais do que justificável para Israel reforçar ainda mais a sua defesa em uma região de fronteira historicamente tão volátil. Os ataques israelenses recentes no interior da Síria também podem ser entendidos como uma parte de uma estratégia mais ampla de enfraquecimento do chamado Arco Xiita, uma ampla rede de alianças entre Síria, Irã e Hezbollah. Desde 2011, Israel tem agido para impedir a consolidação de corredores logísticos que conectem Teherã ao Mediterrâneo através da Síria. Porque, para o Irã chegar no Líbano para mandar suprimentos, armamento, etc., eles têm que cruzar a Síria. Então existiam corredores logísticos pela Síria
para que esses suprimentos chegassem até o Hezbollah no Líbano. E agora os Estados Unidos começaram a atacar, né? Desde a queda do Assad, os Estados Unidos começaram a atacar esses corredores e Israel está fazendo a mesma coisa. E agora, com a queda de Assad, foi oferecido a Israel uma oportunidade crítica para interferir ainda mais nesse processo. Com a fragmentação do território sírio e a incerteza sobre quem assumirá o poder, a eliminação de estruturas militares e logísticas serve para dificultar qualquer tentativa futura de restabelecimento do controle iraniano na região. Embora a estratégia israelense seja clara, ela não está isenta de riscos. A entrada em território sírio, mesmo que justificada como temporária, pode gerar conflitos diretos com novos grupos armados, com algumas das facções rebeldes que derrubaram Assad podendo interpretar as ações israelenses como uma tentativa de ocupar permanentemente aquele território sírio. Isso também pode aumentar ainda mais as tensões com a comunidade internacional. Com certeza. A ONU e vários países ainda consideram as colinas de Golã como um território sírio ocupado. Por isso, qualquer movimento adicional de Israel pode ser visto como uma violação do direito internacional. É, né? É o que Israel faz o tempo todo, violação de direitos internacionais. E nada acontece. A Rússia invade a Ucrânia. Nossa, o Ocidente, né, a comunidade internacional condena, que é os países branco rico, né? E mandam armamento para a Ucrânia se defender, e aí embargo, sanções, a Rússia não pode participar da Copa do Mundo, não pode participar das Olimpíadas. Israel invade o Líbano, invade a Síria, genocídio contra palestinos, e nada acontece, cara. Nada acontece com Israel. E, de fato, diversos países já declararam que encaram o reforço da presença militar israelense nas colinas de Golã com ceticismo. Por outro lado, Israel argumenta que a sua presença é vital para a segurança nacional, especialmente agora, diante da instabilidade na Síria. É aquela piada, né? Israel só vai ser 100% seguro quando o resto do mundo for destruído. A questão das colinas de Golã representa um microcosmo das complexidades do Oriente Médio, envolvendo profundas rivalidades históricas, disputas territoriais e o impacto de mudanças políticas regionais, com a entrada de forças israelenses na região podendo levar a tensões redobradas, principalmente em meio a tantas incertezas na Síria. Agora é torcer para que a Síria não vire um Afeganistão 2.0, uma Líbia 2.0, que os Estados Unidos eles têm planos para desestabilizar esses países há bastante tempo, né? Tem político dos Estados Unidos, é um político ou um general, ou os dois, né? Que ele fala que eles tinham uma lista de 7 países que eles queriam desestabilizar: Líbano, Iraque, Síria, Afeganistão, Irã, e tinham mais 2 que agora eu não me recordo. E já tá quase fechando a lista, né? Acho que agora só falta o Irã. E eles não vão parar, né? Eles não vão parar. Os colonizadores não param nunca. E, infelizmente, quem sofre é o povo sírio, é o povo libanês, são as crianças brasileiras, libanesas mortas pelo Israel, porque meia dúzia de velho tá brigando por pedaço de terra, né? São milhões de sírios sofrendo até hoje.